Cara, bora falar desse pós-jogo aqui, né? Mais uma derrota do Vasco no Clássico dos Milhões. 1-0, gol de Carrascal, o Flamengo vence o Vasco da Gama de forma muito tranquila, um time completamente apático, né? Parecia que os caras estavam em ritmo de treino. É isso que eu e você vai ser obrigado a ver, né? Amanhã nos noticiários, né? Flamengo em ritmo de treino vence o Vasco da Gama. Bom, antes de mais nada, né, sei que é difícil, mas deixa o like para poder ajudar o amigo aqui. Curte, comenta, compartilha, vê se você também achou, né, a mesma coisa que eu referente a esse jogo, se é que tem como fazer uma análise de uma partida tão tenebrosa, mais uma, né, para conta aí do Vasco de Fernando Diniz. Se você acha que eu vou comentar um pouco a respeito da expulsão do Cauã Barros, né, se eu acho que foi injusto ou não, bom, eu não vou comentar muito, porque, na minha opinião, foi mais uma expulsão cabacice de jogador do Vasco da Gama. Eu acho que para ontem, Vasco, Diniz, ou sabe, sei lá quem, Pedrinho, precisa resolver essas questões de expulsões dentro do Vasco. Cara, é impressionante como o Vasco perde jogadores por expulsões, cara. Atitudes, cara, que jogador de futebol não pode ter. É sempre uma expulsão, é sempre uma cabacice. Embora eu acho que mesmo se o Vasco continuasse com o time completo, o Vasco em algum momento perderia e muito provavelmente perderia por algum lance idiota. Porque se for pegar o gol, né, marcado pelo Carrascal, foi praticamente uma assistência do nosso lateral que, em vez de cabecear a bola para a lateral ou para a linha de fundo, ele decide cabecear a bola para frente da grande área, dando uma assistência para o jogador do Flamengo. Então, ou seja, muito provavelmente, se o gol não saísse ali, né, o Vasco jogou parte do segundo tempo com um jogador a menos, o gol muito provavelmente sairia de algum lance bizarro do sistema defensivo do Vasco. Bom, o time entrou a campo ali com o GB como um centroavante, o Diniz treinou, mas também parece que o time não tem um outro esquema de jogo, né? Parece que o Fernando Diniz, e aí ele já tem que se ter cobrado, não sabe uma outra forma de jogar. É sempre com essa questão dessa posse de bola, que hoje ficou mais uma vez escancarado para todo mundo que essa posse de bola é uma enganação, cara. Não adianta. Porque você pega o seu zagueiro, toca a bola pro goleiro, toca a bola, sei lá, pro lateral direito e joga todo mundo espaçado, todo mundo longe e distante. Quem sabe quem tem que jogar com posse de bola tem que jogar todo mundo bem próximo e tem que ser uma transição muito rápida. Então, além de você tem que ter um time tecnicamente bom, você precisa que seus jogadores tenham uma obediência tática muito grande. E a gente sabe, né, cara, que esse elenco do Vasco não tem esse tipo de fôlego, não tem essa obediência tática, né? E muito menos também essa qualidade técnica para poder jogar com esse estilo de jogo do Fernando Diniz. E se continuar assim, vai ser mais um ano de perrengue. Você jogou contra um time que tecnicamente é muito bom, mas que estava sem ritmo, cara. E mesmo assim os caras conseguiram vencer de uma forma bem tranquila. Que tipo de partida é até um pouco parecida como foi aquela contra o Nova Iguaçu. A diferença agora é que a gente estava com, entre aspas, o que a gente tinha de melhor, contra o rival que também mandou o que tinha de melhor, mas num ritmo bem mais devagar. Também falar que se não fosse o Léo Jardim, a coisa teria sido muito pior. Eu tenho aqui, cara, só de chutes a gols, tá? Foram 12 chutes a gol do Flamengo, contando tanto a primeira etapa quanto a segunda. Na primeira etapa foram 5 chutes a gol. Na segunda etapa, né, na primeira etapa foram 5 chutes a gol, na segunda etapa ali foram 7 chutes no alvo. Então, ou seja, o Léo Jardim salvou demais, poderia ter sido ainda pior. Beleza? O GB teve a melhor oportunidade. Eu acho que o Fernando Diniz ele tem essa questão de se algo não sai mais ou menos como ele trabalhou, ele não tem uma outra forma de tentar resolver. Parece que ele não consegue fazer aquela leitura ali na beirada de campo. Acho que ele já poderia ter tirado o GB, né? Ter tirado, porque não estava funcionando jogar com o centroavante, visto que a posse de bola foi toda do adversário. O Flamengo teve 60% de posse de bola na primeira etapa e na segunda etapa terminou com 61%. Ou seja, essa questão dessa posse de bola não estava adiantando de nada. Teve um momento ali, cara, que eu fiquei muito puto que o Thiago Mendes simplesmente tinha 2, 3 opções de passe para poder abrir mais o jogo. Ele simplesmente voltou a bola para os zagueiros. Então, assim, os caras não têm confiança para poder sair jogando. Você vê que é sempre aquela mesma jogada, volta no Léo Jardim, volta pro Lucas Piton, que toca às vezes ali pro PH, até algum momento que o time ou vai perder a bola sozinho, ou até mesmo o adversário consegue pressionar mais um pouco e o time consegue, né, acabar roubando a bola do Vasco da Gama. É uma presa muito fácil. Você apertar um pouco ali a marcação, os caras acabam, né, de certa forma, se embolando ou se perdendo sozinho. E a melhor chance ficava no pé do GB. Acho que se ele ficou com aquela questão de, tipo assim, de não querer queimar um jogador da base, que era o caso do GB, do qual ele trabalhou desde ontem, né, com o esquema tático já com o GB como titular no lugar do Ryan, que já tinha sido negociado,
Dessa forma, ele acabou queimando outro jogador, que foi o caso do Cauã Barros, que, como eu disse, ele teve uma expulsão, na minha opinião, muito ali discutível, mas, como eu disse, se o gol não saísse de certa forma, igual saiu com aquela presepada do Piton, em algum momento a própria zaga integraria. Então, ou seja, foi um time muito apático dentro de campo, um time que, mais uma vez, quando precisou demonstrar alguma coisa para o seu torcedor, quando precisou demonstrar um nível de competitividade, amarelou mais uma vez. A derrota não passa só pelo comando do Fernando Diniz, passa muito também pelos atletas. É isso, cara. Aí você acha aí que tá chegando dois atacantes? Precisa chegar, meu irmão, um volante, precisa chegar meio campo, precisa chegar muito mais peças para o Vasco ter um mínimo de time competitivo. E não só competitivo, mas também um time, cara, que consegue corresponder nas horas precisas, porque o time adversário sempre for que levar essa questão, que o time adversário é melhor, a gente não vai vencer ninguém, a gente não vai fazer um bom campeonato brasileiro, sempre vai ter uma desculpa. Eu acho que essa derrota ela passa muito hoje pelo time frouxo que a gente teve dentro de campo e também pelo treinador, cara. Eu acho que o treinador nessas horas ele tem que botar a cabeça para funcionar, ele tem que ter mais de uma formação, ele tem que ter mais de uma opção, porque, cara, se depender só de elenco, a gente não vai vencer ninguém. E fica muito complicado mesmo. 90 minutos o Vasco não deu um chute no alvo. O Vasco não deu um chute a gol, um mísero chute. Então, pra você ver como foi uma partida tenebrosa, uma partida muito abaixo tecnicamente, principalmente dos meio-campos, né, cara? O Cauã Barros, o Thiago Mendes fizeram uma partida muito ruim. O Coutinho ali praticamente correndo sozinho o tempo todo, o Andrés também correndo sozinho o tempo todo, o Nuno também muito abaixo, e o Vasco não ficou, sei lá, questão de segundos com a posse de bola. O Vasco não ficava questão de segundos, era muito rápido. Uma pressão tanto é que você vê na transmissão, cara, você vai ficando mais puto. Os caras falando que era treino de luxo, falando que era um treino, né, de qualidade. Sabe, enfim, cara, é a partida que a gente sabe que infelizmente não vai dar em nada de novo. Amanhã vai começar a aparecer um monte de nome de jogador aí dentro do Vasco da Gama. E mais uma vez, esse jejum continua e sempre de uma forma vexatória, né, cara? Quando não é forma vexatória em um placar muito elástico, é também na questão da atuação, né? Foi assim no ano passado, lembra a partida contra o Botafogo, do qual o Vasco venceu, perdeu por 3-0, mas praticamente sem nem tocar na bola. E hoje foi assim novamente, dessa vez contra o Flamengo. É impressionante quando esse time precisa demonstrar alguma coisa, ele sempre dá uma amarelada, como foi também durante boa parte do jogo na final da Copa do Brasil. E como eu falo, cara, o Diniz tem que ser cobrado. Ele precisa ser cobrado porque o elenco tá melhorando e ele poderia ter feito algo diferente. Ele é o treinador, ele é pago para isso, cara. O treinador ele tem que ter uma carta na manga, não pode ficar à mercê só desse mesmo esquema tático que não vai funcionar, cara. Dificilmente vai funcionar um jogo ou outro. É muito complicado, é muito complicado. Cara, é uma derrota que mexe demais com a gente que é torcedor. Enfim, é mais ou menos isso. Não tem nem muito o que falar, cara. O Vasco parece que não entrou em campo. Foi um bombardeio direto. O Léo Jardim trabalhou demais. A melhor chance, como disse, caiu no pé do GB. E não teve nada, cara. Não teve nada, absolutamente nada. Um time completamente apático. Enfim, deixa nos comentários o que você acha a respeito disso tudo. Cara, é impressionante. Eu tô até com a minha colinha aqui, né? Como eu disse, no primeiro tempo foi 60% de posse de bola do Flamengo. Então, ou seja, a posse de bola não funcionou. 13 chutes, 5 chutes no gol do Flamengo, 6 escanteios, nenhum escanteio. O Vasco não teve um mísero escanteio, você tem noção. Aí no segundo tempo, de novo 61% de posse de bola, 6 ou 7 chutes no gol do Flamengo, e nenhum chute no gol do Vasco da Gama. Esse foi o time de Fernando Diniz, hoje dentro de campo, um time completamente frouxo. Deixa nos comentários aí.